Abra sua Bíblia. E é uma profecia que tem essa característica. O profeta se apresenta a Deus falando, ouve a Deus, e então ele fala novamente, Deus fala com ele, até que então ele profere uma oração, uma linda poesia, um salmo, em resposta àquilo que ele ouve de Deus. Nós vimos até o verso 5 do capítulo 2 de Abacuque, e hoje nós veremos então a partir do verso 6. No entanto, eu farei a leitura apenas dos versos finais do capítulo 3, que correspondem àquilo que nós acabamos de cantar nessa música, agora por último. Então eu vou ler Abacuque, capítulo 3, do verso 16 ao verso 19. A palavra do Senhor diz assim: Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Até aqui, vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê entendimento e que Ele fale claramente conosco através de sua palavra nesse momento. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós, nesse momento do culto, ó Pai, queremos aquietar a nossa mente, a nossa voz, ficarmos em silêncio, ó Pai, como o profeta Abacuque guardou silêncio para ouvir atentamente a sua voz, e o Senhor falou com ele. O Senhor deixou claro os seus propósitos para o teu povo e também para as outras nações. Isso impactou a vida de Abacuque. Nós queremos agora aquietar a nossa mente, ó Pai, das preocupações, das coisas que estão fora desse contexto de culto. E pedimos então que o Senhor nos ajude, que o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo a Cristo Jesus, o verbo da vida, a palavra do Senhor, para que nós tenhamos entendimento da tua vontade e que nós venhamos a conhecer mais de ti, dos teus atributos, e assim que isso reflita em uma resposta de vida prática, de fé, de mudança de comportamento, de controle, ó Pai, sustento das nossas emoções. Fala conosco, ó Pai, nessa noite, nós te clamamos, essa é a tua palavra, e eu peço que o Senhor me ajude para que eu me mantenha fiel e exponha tão somente a tua palavra, e não aqui opiniões, pensamentos particulares meus. E peço também pelo teu povo que aqui está, para que o Senhor mesmo os capacite a ter discernimento. Tudo isso só é possível, ó Pai, pelo teu agir extraordinário em nós, pelo teu Santo Espírito. E é isso que nós te pedimos, ó Pai. Nós queremos nesse momento também interceder, Pai, por tantas pessoas que têm apresentado sintomas de gripe, nessa confusão de vírus e uma situação tão caótica que nós temos vivido, ó Pai. Tudo isso nos deixa ansiosos, preocupados, e nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quero pedir ao Pai, especificamente nesse momento, pela vida do pequeno Joel, que mais uma vez apresenta sintomas de gripe, ó Pai. Quero pedir que o Senhor fortaleça a saúde do Joel, restaure e dê a ele, ó Pai, mais imunidade para que ele cresça saudável, firme na fé. Peço também pela vida e saúde do nosso irmão Diácono Tércio, que também tem sentido febres, fraquezas, ó Pai. Restabeleça a saúde do nosso irmão. Nosso próprio irmão, presbítero José Rosa, que está conosco, ó Pai, mas também tem sentido vários sintomas durante essa semana. Fortaleça, ó Pai, o teu servo, abençoe, restaure a sua saúde. Peço também que o Senhor abençoe a saúde e vida
do nosso pastor José Maria. O Senhor assim abençoe a cada um de nós que estamos aqui, nos fortalecendo, ó Pai, para que nós venhamos a enfrentar as circunstâncias que o Senhor tem nos colocado, especialmente com respeito à nossa saúde, nos dando força, saúde e nos livrando de todo o mal desse nosso tempo. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito fácil amar quem nos ama. Quando você é bem tratado, quando você é amado com carinho, é muito fácil retribuir isso. Tratar bem quem te trata bem. É muito fácil você ser educado com quem é educado com você. Ser respeitoso com quem é respeitoso com você. Nós temos essa característica de reagir à forma com que as pessoas nos tratam. Nós começamos a evitar a cumprimentar quem não nos cumprimenta. Nós começamos a falar mais alto com quem fala alto conosco. Isso é natural do ser humano. Nós somos seres relacionais e então fazemos essa troca. Mas nós também fazemos isso não só nas nossas relações interpessoais, nós fazemos isso quando nós nos sentimos de uma forma ou outra com relação às circunstâncias que nos cercam. Quando aquele dia que amanhece um tanto chuvoso e parece que você acordou atrasado e você se molha e passa um carro e joga um pouco de enxurrada em você, você esqueceu de colocar o celular para carregar e as coisas começam a ficarem tumultuadas, você começa a reagir mal àquele dia que para você também tem sido um dia mau. Nós às vezes dizemos que acordamos com o pé esquerdo. A gente começa a reagir com amargura, com tristeza, com ira, porque as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que elas estivessem. E assim nós vamos reagindo também às circunstâncias. E veja que muito disso é retratado para nós em toda a profecia de Abacuque. Abacuque iniciou seu livro dizendo: Senhor, o Senhor não está reagindo, o Senhor não está vendo as circunstâncias. Parece que a nação inteira, todo o povo de Deus, estava vivendo somente com o pé esquerdo. As coisas não estavam bem. E o Senhor mostra com clareza a Abacuque: Abacuque, vocês têm se desviado do caminho direito. Vocês têm escolhido o caminho tortuoso. E eu preciso, de fato, exercer a minha força, a minha correção, a minha disciplina, para que vocês sintam dor. E sentindo a dor, vocês entendam que o salário do pecado, o salário do afastamento do Senhor é morte, é dor, é sofrimento. E Deus então começa a mostrar para Abacuque o aspecto da disciplina necessária para a correção e condução do seu povo, de maneira que Abacuque entendesse e proclamasse para o povo que o justo, aquele que tem procurado o caminho direito, a vontade de Deus, esse seria preservado, ainda que as circunstâncias fossem difíceis. E eu queria que nós estivéssemos refletindo sobre isso nessa noite. O texto que nós lemos no início da nossa liturgia, o texto de Jeremias, ele também nos conduz a esse entendimento. Jeremias capítulo 17, o verso 7 e 8, eu vou repetir o que nós lemos anteriormente, ele diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele, ou seja, o justo, é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O profeta Jeremias usa a imagem de uma árvore que foi plantada próximo a um rio, a águas correntes. E a sua raiz lá por baixo da terra alcança as águas desse ribeiro. De maneira que uma imagem clara nas Escrituras de que há um rio que corre do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso, e esse rio traz vida.
Esse rio é Cristo, a água da vida. Jeremias, muito antes da vinda de Cristo, anuncia essa mensagem, falando que o homem bendito, que confia no Senhor, ele é como essa árvore que tem as suas raízes que estão ligadas, buscando a sua seiva, o seu fortalecimento na água da vida, Cristo Jesus. Mas veja como o profeta é muito preciso em suas palavras quando ele diz que esse homem, esse justo, essa árvore, ele não receia quando vem o calor, porque a sua folha permanece verde, ou seja, essa árvore continua a frutificar, a ser forte. E no ano da sequidão, ou seja, não só no calor, mas durante um grande período de provação, sem chuva, sem água, essa árvore não se perturba, ela não deixa de frutificar. Agora, entender a imagem da árvore é bem fácil. Mas de que Jeremias está falando aqui? Desesperadamente corrupto é o coração do homem. Maldito o homem que confia no próprio homem. O que Abacuque, outro profeta, estava vivenciando com o seu povo? Quando nós terminamos, domingo passado, aqui o trecho do capítulo 2 de Abacuque, verso 4 e 5, e eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta aí no livro de Abacuque, no capítulo 2 de Abacuque, no verso 4, o Senhor Deus está falando para o profeta Abacuque, e ele diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Veja as imagens da árvore frondosa com aquilo que o Senhor tem revelado a Abacuque. E aplique essa verdade à sua vida. Eis o soberbo, aquele que é cheio de si, aquele que confia em si, aquele que Jeremias chama de maldito porque ele confia na sua própria força, no seu próprio braço. E o povo de Deus insistentemente foi alertado pelo profeta Jeremias, o outro profeta. Durante 40 anos Jeremias insistiu, pregou, chorou, sofreu, porque ele anunciava às pessoas a palavra de Deus e essas pessoas não confiavam no Senhor, não buscavam o Senhor. E Jeremias arduamente tinha que proclamar a maldição, dizendo: vocês vão sofrer. E aquele povo cheio de si, soberbo, autoconfiante, não ouvia, não atendia, não se voltava ao Senhor. E Abacuque, esse profeta que nós estamos vendo, ele está num tempo em que o povo não mudou de comportamento. Continua autoconfiante, soberbo. A lei já não é mais cumprida, obedecida. Há, então, um desvirtuamento completo do próprio povo de Deus. E então, ele diz: Senhor, até quando o seu povo vai viver assim? Até quando o povo do Senhor vai viver desligado da tua palavra? O Senhor não vai fazer nada. Nós não somos o teu povo, nós não precisamos viver de acordo com a tua palavra. Irmãos, aqui a oração do profeta é um pouco parecida com a oração da mãe da gente. Cuidado se a sua mãe começar a orar para que você se converta dos seus maus caminhos. Tenho testemunho aqui no nosso meio mesmo, de mães que oraram pelos seus filhos dizendo: Senhor, pelo amor ou pela dor, mas não deixe que eu perca meu filho. Não deixe que meu filho se perca dos seus caminhos. Quando Abacuque ora, ele busca ao Senhor e a resposta assusta. Porque o Senhor diz: eu estou vendo, eu vejo tudo, e eu vou levantar para que vocês sejam disciplinados, vou levantar o pior dessa terra. Os caldeus vão dominar vocês, vão fazê-los sofrer. Abacuque então acha tudo aquilo um tanto incoerente. Capítulo 2, ele diz: mas Senhor, o Senhor que é todo santo, vai usar um povo ímpio para corrigir um povo santo? Parece um tanto incoerente. Mas então o Senhor deixa claro para Abacuque que a dor precisa ser sentida exatamente pela maldição e pelo povo amaldiçoado. Porque a dor deve ser associada ao pecado. É um pouco do que nós fazemos com os nossos filhos quando nós temos que discipliná-los.
E houve aí a discussão sobre disciplina física dos filhos, no meio evangélico e fora dele, especialmente em 2016, 2017, isso estava em grande evidência, aquelas leis e intervenções do Estado sobre a criação dos nossos filhos. O fato é que o principal não é simplesmente bater ou não bater. O principal é entender que o que faz com que seu filho peque é o coração dele. Quando o homem fez experiências com animais, cachorros, macacos e vários outros, eles usaram ali dor também, para condicionar o comportamento daqueles animais. E os animais mudaram o comportamento. Se ele toma choque ou se ele sofre algum tipo de dor, ele muda o comportamento. Mas as Escrituras nos chamam a disciplinar os nossos filhos, não focando na mudança de comportamento, não simplesmente fazendo-o sentir dor, mas fazendo-o entender que o coração dele é o que o afasta de Deus. E esse coração, então, peca. E para que ele entenda o que é pecado, assim como ele entende quando ele queima o dedo no fogo, que ele não deve mais colocar o dedo ali, ele precisa entender o que ele fez, que pecado ele cometeu. E então os pais, às vezes, precisam exercer uma disciplina no lugar certo, na proporção certa, de forma correta, física. Mas o grande foco é fazer o seu filho entender o problema do coração. É dessa forma que o Senhor disciplina o seu povo, e é assim que ele está dizendo para Abacuque: Abacuque, esse povo se desvirtuou há muito tempo. É um povo de pescoço duro, um povo de coração duro. Ele havia prometido durante muito tempo que exerceria essa força, e agora isso acontecerá. Deus então começa a falar de uma forma, a partir do verso 6 do capítulo 2 de Abacuque, muito clara sobre como ele abomina de fato o comportamento ruim dos caldeus, o comportamento ímpio dos caldeus, mostrando para Abacuque que não é porque ele usa esse povo ímpio que ele ama esse povo ou que ele aprova o comportamento desse povo, mas ele usa esse povo para que o seu povo santo sinta a dor e perceba o quanto ele abomina os pecados. Ele começa a pronunciar então aqui, a partir do verso 6, 5 ais. E essa forma bíblica de se dizer, nós usamos corriqueiramente: ai de você se fizer isso ou aquilo, ai de mim se fizer isso ou aquilo. E é nesse sentido que esses ais estão aí no texto. Nós temos no verso 6 um ai, verso 9, verso 12, verso 15 e verso 19. São 5 ais que o Senhor proclama, mostrando para Abacuque o quanto ele abomina o comportamento dos caldeus, dizendo: eu não aprovo isso. E nós, quando observamos esses ais, é lógico que aqui tem aquela característica da profecia do já, mas ainda não. Havia um aspecto histórico, temporal, para aquele momento, mas a aplicação futura para todos os povos, inclusive de aplicação para as nossas vidas. Quando ele começa a falar aqui desses ais, ele diz: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Aquele que acumula o que não é seu. Esse ai aqui do Senhor é um ai que está ligado à ambição egoísta. Veja, ele acumula o que não é dele. Não acumula o que é dele. Ele se apropria daquilo que não deveria ser dele. Era muito comum para os caldeus fazer isso e se alegrar e se orgulhar disso. Um povo soberbo. E eles acumulavam as riquezas, se apropriando daquilo que era das outras pessoas. O Senhor reprova essa ambição egoísta, especificamente dos caldeus. Mas veja, a aplicação daquilo que o Senhor reprova também para o povo de Deus, inclusive para nós hoje.
Quem de nós não tem um pouco de ambição? Quando nós participamos de algum treinamento, cursos, nós somos estimulados a ter ambição. E veja, a ambição, em princípio, ela não é completamente ruim. Desejar crescer, expandir, ter sucesso no que você faz, conquistar coisas melhores, não é um problema. Pelo contrário, nós devemos ter esse tipo de pensamento e esforço da nossa parte. Não devemos ficar estagnados. O problema é quando essa ambição é tudo o que você tem. É tudo o que te motiva. E especialmente é ruim quando essa ambição te leva a prejudicar o próximo para você ter o que você quer. Para você acumular o que não é seu. No ambiente de trabalho, isso é muito comum. E antes do entendimento da minha vocação pastoral, eu trabalhei numa empresa multinacional, onde isso, inclusive, era estimulado pela nossa chefia. Declaradamente. Então, nós, colegas de trabalho, havia um limite entre o nosso coleguismo, a nossa amizade. E a empresa fazia isso propositalmente para estimular a briga acirrada para termos melhores resultados. Ora outra, saíam brigas reais, quando um se apropriava daquilo que era do outro, especialmente desvirtuando algumas vendas, invadindo a região do outro, para contabilizar nos seus números a venda que deveria ser do outro. E assim, nós vemos o quanto esse pecado, esse perigo nos rodeia. O chamado aqui das Escrituras para nós, para a aplicação do nosso coração, no contexto em que eu introduzi, que nós estamos refletindo, irmãos, é nós termos contentamento, como aquela árvore que dá o fruto no tempo da sequidão, mesmo quando nós não temos as coisas que você acha que deveria ter. A sequidão, nesse sentido, o tempo da seca, o calor, é quando você gostaria de ter algo que não é seu, e você simplesmente não tem aquilo. E você começa a reagir de forma amargurada contra Deus. Por que o outro tem e eu não tenho? Eu deveria ter. E você começa, às vezes, a tratar mal o outro porque ele tem e você não tem. E você acha que é digno de todo o merecimento. Você então lê o texto de Filipenses e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter isso. Então eu quero ter isso. Eu devo ter isso. E se o Senhor não te concede, você se entristece. Entendimento errado, do texto errado, no contexto errado. Então a gente vai para o Salmo 23 e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada do que você precisa. Mas aquilo que você quer é diferente do que você precisa. Dando mais uma vez o exemplo da criação de filhos, muitas vezes nós queremos demonstrar o nosso amor pelos filhos dando tudo o que eles querem. Mas quando nós damos tudo o que eles querem, nós simplesmente estragamos a vida dos nossos filhos. Porque eles não entendem, não aprendem a relação de esforço e benefício, de conquista. O Senhor Deus nos chama a ter contentamento na sequidão de não ter aquilo que nós gostaríamos de ter. O outro ai, está no verso 9, ele também tem uma relação com esse primeiro, quando ele diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Aquele que acumula para se sentir grande. Veja que o primeiro ai fala de acumular, de pegar aquilo que é do outro. E esse ai do verso 9, ele fala de ganância. Ele está falando de acúmulo de coisas para que você se sinta superior. Você tem mais coisas e isso te dá a sensação de superioridade. Mais uma vez, soberba do coração. Que era completamente aplicável aos caldeus, que já não tinham mais um propósito de conquista de território, para que eles pudessem simplesmente expandir com um propósito de crescimento, expansão do seu reino. Eles apenas queriam acumular para que fossem reconhecidos como um povo grande. Um povo dono de muitas terras. E veja, essa ganância, ela domina o coração do homem historicamente. Muitas nações começaram a querer dominar outras nações, não
por uma necessidade de melhorar a sua condição econômica, social, mas simplesmente para acumular, para dizer, eu sou a maior nação de todas. E isso acontecia com os caldeus e isso acontece conosco também. Ai do ganancioso, aquele que acumula para se sentir grande. E essa é outra sequidão que se apresenta na nossa vida. A sequidão de acumular as coisas para nos sentirmos satisfeitos, para termos sempre mais. Aquela sensação de que não vai faltar nada para a gente. Sabe, o Senhor tem uma relação muito interessante com o seu povo em toda a história e comigo e com você, não é diferente. Aqui, quem já teve conhecimento da tesouraria da nossa igreja bem sabe disso. O Senhor tem se relacionado com a nossa igreja, com o nosso contexto financeiro e comigo particularmente também, na minha história de vida, muito parecido com aquilo que ele revela quando ele concede o maná para o seu povo. E ele diz, olha, todo dia vai ter maná. Se você juntar para amanhã, apodrece. Não junta. Dependa de mim. Não confie no seu acúmulo de coisas. Eu te sustento. Eu te dou o que você precisa. Sabe, aqui na nossa igreja, a gente financeiramente nunca faltou. Teve um momento que a gente achou que ia faltar, mas nunca faltou. Mas também não sobra nada. E a gente assim vai conseguindo caminhar, inclusive agora estamos aí fazendo essa obra. Não tem para terminar. Mas em fé, a gente está prosseguindo. O Senhor tem nos abençoado. Na sua vida, às vezes, isso pode ser um tanto incômodo. E eu não estou dizendo para você viver irresponsavelmente financeiramente, não é isso. Gastar tudo que você tem, não é essa a ideia. A ideia é você entender que no Senhor você tem o que você precisa. E quando a gente não entende isso, nós começamos a sofrer de ansiedade. Aí a gente tem que ir lá para o Evangelho de Lucas. Quando o Senhor chama as pessoas por seu Evangelho a observar os lírios do campo, as aves. Está faltando alguma coisa para eles? Eles não acumulam, eles não juntam, eles não são gananciosos, eles usufruem daquilo que o Senhor concede dia a dia. Se você gosta de assistir aí alguns programas, tem um programa que me chama bastante a atenção, que retrata a vida de acumuladores doentios. Pessoas que vão simplesmente acumulando coisas. E aquilo se torna, então, uma doença. A pessoa não consegue se desfazer daquilo que tem, ainda que ela nunca utilize. E se torna, então, um grande acumulador de lixo. Nunca desfazer. A mensagem bíblica nos chama sempre a compartilhar. Dividir. Alimento, vestimenta. Essa deve ser a nossa relação com o fruto do nosso trabalho. O apóstolo Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter com que suprir a necessidade do próximo. Ai do ganancioso que ajunta em casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, para se sentir superior. Verso 12 fala de outro ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Aqui o foco é a exploração do próximo. E ele enfatiza aqui, falando especificamente dos caldeus, o aspecto do sangue, da iniquidade. E vamos entender aqui o sangue porque os caldeus eram extremamente violentos, mas a iniquidade com aquela característica de se divertir com a violência, com a exploração do próximo. Como eu mencionei domingo passado, eles faziam maldades que são repugnantes, se divertindo, rindo em ver os outros tendo seus ossos quebrados, órgãos arrancados, completamente ali ultrajados, envergonhados. A edificação do poderio da nação, da cidade
dos caldeus, do povo da Babilônia, era sangue. Alguns filmes e até livros retratam um pouco desse poderio babilônico. Eles se divertiam, eles tinham prazer em derramar sangue. E nós então, quando olhamos para esse ai, inicialmente nós não encontramos aqui uma aplicação para a nossa vida. Creio que nenhum de nós aqui se diverte em ver o outro sofrer, ter o seu sangue derramado. Mas veja, Cristo alertou as pessoas sobre de onde procedia o princípio do pecado. E ele disse, falando de adultério, por exemplo, dizendo, o adultério não consiste só na prática do adultério, mas quando você começa a desejar no seu coração, você já adulterou. E ele diz que o assassinato também não acontece somente quando você mata alguém, mas quando dentro do seu coração você começa a odiar alguém. E ali Cristo vai nos mostrando no seu evangelho que o princípio do pecado ele já está consumado quando o nosso coração dá espaço para isso. E às vezes nós então não somos como os caldeus que nos divertimos com o sangue derramado do próximo, mas nós temos prazer em explorar o próximo. E isso, irmãos, acontece a partir da nossa própria casa. Quando o marido que deveria proteger e prover usa o posto de cabeça da família para explorar os seus filhos, a sua esposa, porque ele é o chefe da casa. Isso é exploração do próximo. Quando o chamado bíblico para o marido é amar sacrificialmente, servir e vice-versa, a esposa, o papel dos filhos que devem honrar os seus pais. Veja, tudo isso é mandamento do Senhor, para que tenhamos vida bem-aventurada. É isso que o povo judeu não estava fazendo, é isso que os caldeus estavam tão distantes de fazer, e é muitas vezes isso que nós estamos também fazendo de pecado. Nós deixamos que o nosso coração tenha esse sentimento de explorar. Para que fique mais claro para você entender como isso pode te fazer pecar, é quando você se beneficia em detrimento do próximo. Quando você encontra algo que alguém perdeu e você sabe de quem é e não devolve. Quando algo, uma informação que você sabe vai beneficiar alguém e você simplesmente não transmite essa informação, vai ajudar, você começa a se beneficiar, a ter um benefício com o prejuízo do outro. Isso acontece muito, especialmente quando envolve finanças. A Bíblia nos instrui a dar a César o que é de César. E nós vivemos num país onde a carga tributária é altíssima. Nós, muitas vezes, queremos ter benefício sonegando o que deveria ser de César. E falo isso com peso. Isso é um dilema pessoal. Não acho justa a nossa carga tributária, especialmente com todos os impostos que a gente paga. Quando nós vamos comprar qualquer coisa, ainda há muitos impostos. Mas a gente vai se beneficiar. Essa é a sequidão que o Senhor nos colocou para viver. Ele podia ter feito com que nós tivéssemos todos aqui nascidos na Suíça. Mas não. Ele nos chamou a ser uma árvore frutífica na sequidão do Brasil. No país onde o jeitinho é comum. Explorar o outro é natural. Ser grande às custas de pisar no próximo. O outro ai que ele coloca aí está no verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. Aqui ele fala de embriaguez e violência, era uma prática dos caldeus nas suas diversões, ao deixarem os seus prisioneiros ensanguentados, machucados. Muitas vezes eles forçavam a ingestão de bebidas fortes, bebidas alcoólicas, para que ali eles estivessem pior ainda, mais deploráveis ainda. E muitas vezes faziam isso até o coma alcoólico, até a morte, em várias situações terríveis. E eles se embebedando e se divertindo com a bebedeira ou bebedice do outro obrigatoriamente. Ai daquele que dá ao seu companheiro misturado à bebida
o seu furor. Eles faziam isso para exercer violência. Violência de ordem sexual ou física. Eles se divertiam fazendo uso disso. Veja, aqui entra o aspecto de se entregar à carnalidade. Nós, costumeiramente, nos textos que tratam sobre bebida, nós falamos sobre a aplicação disso. Deus criou todas as coisas para o nosso prazer e a bebida é uma dessas coisas que envolve a nossa alimentação e são prazerosas. Deus não exige abstinência, mas ele condena totalmente a embriaguez e a entrega à carnalidade proveniente da embriaguez. É quando você muda de comportamento por causa do efeito da bebida. Quando você deixa de ser alguém sensato, com discernimento, sábio, alguém com pudor, para ser alguém despudorado e completamente insensato e irresponsável pelo efeito daquilo. E aqui o texto fala também da violência. Aquelas pessoas que, quando bebem, se tornam agressivas, corajosas demais. Os caldeus aqui exerciam a violência completamente bêbados e obrigavam os seus reféns a se envergonharem ainda mais, a sofrerem nessa bebedice. O quinto ai, no verso 19, fala daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Esse ai fala de idolatria, que é a sequidão de moldar Deus a você. O que é idolatria, irmãos? Texto que nos esclarece muito sobre o que é idolatria é o texto de Romanos, capítulo 1, verso 25, que diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo aqui está falando de homens que adoravam outras coisas que não o próprio Deus. E ele não fala simplesmente de ídolos esculpidos. Ele fala de todas as criaturas, tudo aquilo que Deus criou. Se você começa, então, a adorar qualquer coisa em lugar de Deus, isso é idolatria. Isso muda a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Os caldeus tinham uma diversidade muito grande de ídolos, de deuses, e o texto então diz claramente, ai daquele que diz a madeira acorda, a pedra desperta. A relação aqui é um pouco daquilo que a gente encontra no Salmo 15. Você vai encontrar vida espiritual num objeto que você mesmo esculpiu? Você mesmo criou? Não faz nenhum sentido você adorar algo que você mesmo criou? Não faz. A ideia é adorar a Deus, que é muito superior, porque Ele nos criou. E quando então nós começamos a adorar coisas criadas, nós estamos invertendo as coisas. O grande problema aqui desse ai, irmãos, é que nas nossas circunstâncias nós queremos muitas vezes moldar Deus a nós. E nós começamos a adorar não uma estátua ou algo bem fácil de identificar. Nós começamos a adorar bênçãos que Deus nos deu. Nós tornamos em ídolos coisas que Deus nos deu para a nossa alegria. Só que a gente começa a amar tanto a bênção de Deus que a gente deixa de amar a Deus para amar a bênção mais do que a Ele. E isso também é idolatria. Nós não aceitamos ficar sem aquela bênção, sem aquilo, aquela pessoa, ou aquela coisa, ou aquela condição de vida, e nós então começamos a pecar para ter o que queremos. Ou pecamos quando não temos o que queremos. E essa é uma relação muito simples que você poderia gravar na sua mente. Tudo aquilo que você estiver disposto a pecar para obter é um ídolo na sua vida. Então vou repetir. Tudo aquilo que você estiver disposto a pecar para ter é um ídolo na sua vida. E tudo aquilo que faz com que você peque
Quando você não tem, é a mesma coisa. É um ídolo na sua vida. Porque pecar é não adorar a Deus, é não confiar em Deus, é não atribuir louvor e glória a Deus. E você então está disposto a contrariar Deus para alimentar aquilo que você ama, aquilo que você confia, aquilo que você deseja. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. O Senhor então assim deixa muito claro para Abacuque o quanto ele abomina esses comportamentos do seu povo e dos caldeus, que agora, mesmo tendo essas características, iriam fazê-los sentir a dor de terem virado as costas para Deus. E a aplicação então para os caldeus, mas também para o povo de Deus. E o capítulo 2 então encerra com a proclamação de que o Senhor está no seu santo templo e todo o povo deve se calar diante da sua voz. E então a gente inicia o capítulo 3 naquele aspecto dialogal da profecia. É a vez do povo responder. Deus fala, o povo responde. Deus fala e o povo responde. O profeta aqui, como porta-voz do povo, e é esse o papel do profeta, ele faz então uma poesia, um salmo, uma oração, uma declaração, mas ela não é uma declaração pessoal, particular. Ele faz isso como um profeta. Lá no capítulo 1, no verso 1, ele é identificado como oficialmente um profeta, um representante do povo, aquele que fala em nome de Deus e fala em nome do povo. E agora então a oração do profeta é a resposta em nome do povo. É a oração elaborada por um homem chamado por Deus, uma oração inspirada por Deus, para que o povo então cantasse. E isso é composto, nós vimos lá no verso 19, quando ele diz ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ou seja, isso aqui deveria ser cantado, é um salmo, no culto a Deus. E por isso ele é muito bem elaborado como uma poesia, muito bem estruturado, muito bem escrito, de forma que no português nós não temos aqui a possibilidade de identificar isso tão claramente, mas na estrutura poética do hebraico é muito nítido o quanto esse texto é bem elaborado, com rimas e com repetições, nos levando ao clímax da poesia. É uma oração muito bem elaborada que deveria ser proferida pelo povo de Deus em adoração a Deus, em resposta ao que o Senhor disse. Para pensar um pouquinho. O Senhor disse que eles iam sofrer. E o Senhor, então, agora, tendo dito isso, quer ouvir do seu povo a confiança deles em Deus. É para adorar ao Senhor no sofrimento, na sequidão, nos cultos, mesmo depois da disciplina. Isso é extremamente intrigante, irmãos. Eu disse semana passada para vocês que quando nós estamos passando por uma dificuldade grande, a gente começa a reagir de forma contrária a Abacuque. A gente tem dificuldade de orar. A gente não tem vontade de cantar. A gente quer cantar quando a gente está alegre. A gente quer orar quando a gente quer agradecer. A gente quer ler a Bíblia quando nós estamos empolgados, motivados. Mas o Senhor nos chama e nos dá os salmos, especialmente, para que nós nos voltemos a Ele no tempo da sequidão, no momento da dificuldade. E por isso nós temos a palavra que nos ajuda nisso. Faça dos salmos a sua oração, quando você tiver dificuldade, mas ore com fé. Essa oração de Abacuque, à medida que você entende ela é uma oração belíssima nesse sentido. Abacuque, ele conhece o pensamento de Deus a respeito da santidade de Deus e o quanto ele abomina o pecado, então ele responde com uma oração. Eu tinha mencionado o Salmo 73, domingo passado também. No Salmo 73, o salmista começa a observar a alegria do ímpio. E aí lá no verso 17 ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim dos ímpios. Então eu me voltei ao Senhor. É exatamente essa característica. Quando Deus fala, ai dos caldeus, Abacuque observa o fim dos caldeus e diz, ainda que eles venham sobre nós, o remanescente fiel não vai morrer. Eles não podem fazer nada com a nossa salvação. Eles não podem tirar a nossa salvação.
O justo vive pela fé. Então ele atina para o fim dos ímpios. E ele então faz uma oração de confiança no Senhor, mesmo sabendo que em pouco tempo eles seriam invadidos. E ele então, nessa oração, intercede pela obra de Deus, aí no verso 1 e 2 do capítulo 3, medita sobre o poder de Deus, é a maior parte aí da oração, vai do verso 3 até o verso 15. E então, no finalzinho, verso 16 a 19, ele exulta de alegria, independente das circunstâncias, mesmo na sequidão. Ele começa a oração dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Abacuque está assustado. E ele então diz: aviva a tua obra, Senhor. Eu estou assustado, mas então faça, aviva, chama o teu povo para ti. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, o Senhor vai fazer conhecida a tua voz, o teu poder, mas na demonstração da tua disciplina, na tua ira, tem misericórdia de nós. Ele clama por misericórdia. Verso 1 e 2, então, a partir do verso 3, ele começa a fazer uma narrativa histórica, e irmãos, há uma aplicação muito rica para nós aqui, porque nós vemos isso em vários salmos. Quando você está num momento de sofrimento iminente, de dificuldade iminente, e você começa a ter dificuldade de ver a ação de Deus, será que Deus me ama? Será que Deus está cuidando de mim? Esse é um exercício muito rico para você fazer. Se lembre da história da sua vida e de tudo que Deus já fez por você. Isso vai te ajudar de forma grandiosa. E você encontra isso nos Salmos. Você encontra isso em vários textos do Antigo Testamento, nas pregações de Moisés. Ele se lembrando e citando como Deus cuidou de nós até aqui. E quando você começa a repetir essas coisas, então aquele momento de dificuldade se torna só mais um momento. Que Deus certamente vai cuidar de você. Mas quando você se esquece de tudo que ele fez, você olha para a dificuldade e diz: agora já era. Não tem mais jeito, não tem mais solução. E é isso que Abacuque faz aqui. Ele começa a traçar uma declaração do poder de Deus, mas colocando elementos fundamentais da história do povo de Deus. E ele vai muito antes desse tempo que ele vive. Ele fala que Deus vem de Temã, é o extremo sul da região de toda a terra prometida. E então ele faz do Monte Parã, que é o deserto do Egito, de onde esse povo veio, que é outra extremidade. E então ele começa a fazer essas referências sobre a glória de Deus que conduziu, percorreu e foi demonstrada ao seu povo durante toda a história deles. E ele vai mostrando essa glória, no verso 6, ele termina dizendo: os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã. Cusã foi um povo, o primeiro a oprimir o povo de Deus na história da narrativa, e ele vai pincelando elementos da história do povo, mostrando: Deus sempre cuidou de nós. Nós já fomos oprimidos, já fomos escravizados, mas o Senhor sempre saiu em nosso salvamento. Ele cita aqui elementos do Egito. No verso 13, ele diz: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e descobres de todo o fundamento. E assim, Abacuque vai mostrando ao longo da história o quanto Deus fez e continua a fazer. Então, chega na exultação final da oração, quando ele diz no verso 16: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Aqui me lembra um pouco aquilo que é dito por Isaías. Quando Isaías tem a visão do Senhor, ele diz que os seus joelhos ficam fracos, ele cai no chão. Abacuque ouve, só que o que Abacuque retrata aqui não é simplesmente uma fraqueza, é reverência. A voz do Senhor é poderosa. E ele faz isso durante a sua oração também, dizendo como o Senhor demonstrou poder para nós. E então meu íntimo agora está completamente quebrantado. Meus ossos estão podres, eu não consigo ficar em pé diante da grandeza do Senhor. Mas uma coisa eu sei, em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. O profeta que tinha o papel de falar e no começo do livro disse: até quando, Senhor, até quando? Agora ele diz: cabe ao profeta ficar calado, porque eu entendi
os propósitos de Deus. Não há dúvida de que isso vai acontecer e eu preciso me calar e aguardar, porque isso é o melhor para o povo de Deus. Veja que função terrível Abacuque tinha que exercer. Ouvi e tremi. Essa é uma resposta de reverente espanto. Ele está incapacitado agora pelo entendimento de argumentar. Então, ele faz silêncio. Mas a ênfase poética aqui desse verso 16 é: a voz de Deus é poderosa, eu me calo. Quando Deus fala, eu me calo. Eu obedeço, eu compreendo, eu me recolho à minha insignificância. A voz de Deus é poderosa. Eu quero, só para trazer mais ênfase a isso, ler com você alguns trechos do Salmo 29, um texto que nós já lemos algumas vezes aqui na igreja. Veja como esse texto nos mostra isso. Salmo 29, eu vou ler a partir do verso 3, que diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O que Abacuque faz aqui, irmãos, no verso 16 do capítulo 3, é uma ligação com o verso 20 do capítulo 2. Cale-se diante dele toda a terra. Ouvi e tremi, vou fazer silêncio. Precisamos aplicar isso para as nossas vidas também. Verso 17, ele mostra então a sequidão, as circunstâncias, independente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. O povo de Judá vivia baseado em tudo isso que ele cita aqui. A vida do campo. E ele usa imagens aqui para dizer, olha, é a pior circunstância possível. Não vai ter comida, não vai ter mantimento, não tem figueira, não tem fruto da vide, não tem fruto da oliveira. O próprio campo não tem condições de preparar, de produzir mantimento. A gente já não tem mais ovelha, já não tem mais gado. Ou seja, ele está indo na subsistência desse povo. Quando tudo parecer acabado, quando vier a sequidão, ele vai ser como o justo, aquela árvore frondosa que tem sua raiz ligada à água. Todavia, eu me alegro no Senhor. Não é pelas circunstâncias, irmãos, e esse é o ponto principal para aplicarmos na nossa vida. Não é as circunstâncias que definem a sua alegria e a sua confiança em Deus. Ele usa a palavra exulto. E aqui está no perfeito. Ele exulta e continuará a exultar. E lembre-se, esse é um salmo para ser cantado no culto. O povo de Deus todo cantando junto. Ainda que não tenhamos nada, as circunstâncias sejam terríveis, eu me alegro e continuarei me alegrando no Senhor. Eu exulto e continuarei exultando no Deus da minha salvação. Então, a gente compreende aquilo que foi dito no capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. Não é pelo que vê, não é pelo que tem, não é pelo que acumula, não é pelo que o diverte, o dá prazer, mas é pela fé. Eu me alegro e eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. É simples nós terminarmos aqui e pensarmos que Abacuque foi um grande exemplo de fé e que o Senhor fez uma grande manifestação para aquele povo. Mas é fundamental nós entendermos algo mais profundo. Cristo foi o maior exemplo e aplicação do entendimento desse texto.
Ele ouviu e obedeceu. Ele perdeu tudo, todos, e enfrentou a cruz. Ele, diante do maior desafio, ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse é o justo que vive pela fé. Ele enfrentou a cruz com toda a dificuldade que ela tinha pela fé, pela confiança que ele teve como homem encarnado, de que o plano de Deus é o melhor para o povo de Deus. Cristo então se submete a esse corpo carnal e confia. Ele não é soberbo, ele não é altivo, ele simplesmente se entrega, confia. Ele se alegra e ele exulta no Deus da nossa salvação, porque ele era o meio da salvação. Se nós entendermos isso, irmãos, e aplicarmos na nossa vida, nós podemos orar como Cristo nos ensinou, tranquilamente, inclusive dizermos: seja feita a tua vontade. Você está disposto de fato a viver essa verdade? Senhor, seja feita a tua vontade. Pode ser que a vontade do Senhor não seja muito divertida para você no momento. Talvez ela não seja muito prazerosa para você no momento. Mas entenda, assim como foi para o povo do tempo do profeta Abacuque, um momento de muita dificuldade, o Senhor estava agindo para o bem deles. Era uma correção necessária. Assim como você disciplina o seu filho para o bem dele. O povo era disciplinado para o bem dele. E você enfrenta sequidão, calor e dificuldade para o seu bem. Você está disposto a entender isso? E o que vai então te conduzir nessa dificuldade? Senhor, seja feita a tua vontade. Não como uma frase externa sem valor, mas sentindo: Senhor, seja feita a tua vontade. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Ele conduzirá a sua vida. Enquanto você lutar, medir força com o Senhor, o tempo da sequidão vai se alongando. E você então demora a entender os propósitos do Senhor, porque você resiste ao propósito dele. Nós precisamos entender a condução do Senhor na vida de Abacuque, que é revelada a nós, para que nós respondamos ao Senhor. Esse ano ainda está começando, podemos dizer assim. Como que você está planejando as coisas para esse ano? Diante de tudo que você enfrentou de difícil no ano passado, você está disposto a se alegrar e exultar no Deus da sua salvação, independente dos propósitos dele para a sua vida esse ano? Então coloque isso em oração. Coloque ao Senhor: seja feita realmente, verdadeiramente, a tua vontade. Se você achar que não tem forças para suportar o que Deus tem feito para você, entenda, Cristo suportou o que havia de pior. Não há nada pior que nós possamos enfrentar. E ele suportou e habita em nós, para que nós tenhamos todas as condições de suportar tudo aquilo que o Senhor nos conduzir a experimentar, entendendo que o propósito do Senhor é sempre bom para o nosso aperfeiçoamento e santificação. Vamos orar pedindo que o Senhor assim nos conduza durante esse ano, as nossas vidas, e que como Abacuque, como Cristo, nós venhamos a vivenciar essa verdade.